Amém. Gente, boa tarde, novamente. Não quer o cu? Não, que eu tô com folhinha aqui, o celular aqui. Vou te pegar aqui, ó. Gente, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as linhas de restauração. Esse vídeo, de maneira mais completa, é fácil de todos nós encontrarmos. Vou escrever aqui em cima no cantinho. Se entrar no YouTube, aí procura o canal O Livrinho. Na playlist é Campal Internacional Alemanha. Aí você procura o vídeo número 17. Esse é o vídeo de onde essa palestra está baseada. Essa palestra da linha de restauração, ela lida com a passagem das dispensações. Dispensação é uma coisa que faz a gente pensar bastante, porque quando a gente pensa em dispensação, a nossa mente às vezes ela é muito limitada ao que significa dispensação. Vou dar um exemplo. Geralmente, como é que a gente vai dar um exemplo para alguém sobre dispensação? Geralmente, qual que é o primeiro exemplo que a gente usa? O santuário. Que antes você matava um cordeirinho, aí vem Jesus, muda a dispensação e agora ele está no santo, no compartimento santo, agora você conversa diretamente com ele e não mais através de um sangue de um cordeiro que está sendo derramado no santuário. Geralmente, é esse o primeiro exemplo de dispensação que a gente usa para definir o que é dispensação. Nós, adventistas, usamos um segundo modelo, que é o que vem desde 1844. Que a gente fala que agora Jesus mudou novamente, ele está agora no Santo dos Santos, e nós, de acordo com o texto do Sr. White, nós devemos entrar pela fé no Santíssimo e orar para Jesus lá, e não mais orar para ele em direção ao santo. Mudou-se a dispensação novamente. Mas dispensação, na origem mesmo e no real sentido da palavra, tem a coisa que vê com mordomia. E de onde que vem o conceito de mordomia? Mordomia tem a ver com um acordo entre o patrão e o seu mordomo. Por exemplo, José. O que José era na casa de Potifar? Ele era o cabeça administrativo daquela casa. Ou seja, ele era o principal mordomo de Potifar. Tudo aquilo que Potifar... Lembra que o texto diz que tudo que estava na casa, José tinha autoridade, menos a mulher dele. Ou seja, José era o mordomo. Então, a dispensação tem a ver com um acordo entre o patrão e o mordomo por um período de tempo com uma série de orientações dadas pelo patrão. Isso é o conceito de dispensação. Ou seja, quando Deus veio e colocou para nós, vamos colocar assim, a dispensação dos patriarcas, qual que era o acordo entre Deus, que era o patrão, e os mordomos, que eram os patriarcas? Você executar o sacrifício igual foi ensinado para Abel, que depois foi ensinado para Sete, para Enos, e veio Noé, e foi passando. A gente chega na época do santuário, agora Deus vem e faz um novo acordo entre o patrão, que é ele, e os seus mordomos, que era o santuário. E aí essas dispensações elas vão vindo mudando de pouco em pouco. Esse acordo de coisas que o mordomo deve fazer, deve obedecer ao seu patrão. Quando a gente entra nessa questão, quando a gente entra nessa questão da dispensação, nessa mudança dos acordos entre o patrão e o mordomo, isso chama atenção para nós para uma coisa. A primeira que chama é: Deus muda? Não. A gente tem dois versos bíblicos que são muito familiares na nossa mente. Um deles é Malaquias 3:6. A gente sabe quase de cor. É aquele que fala: porque eu, Senhor Deus, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Tem um outro também que é Hebreus 13:8, que fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando a gente olha para esses textos e a gente vê como que a dispensação, ou seja, como que o acordo entre Deus e o homem vai mudando, a gente precisa ver e tentar entender como que isso se encaixa dentro desse sistema de Deus não muda.
Outra coisa também a gente tem que pensar é a questão, será que Deus é justo? Porque muitos de nós, eu digo isso porque eu tenho oportunidade, hoje eu considero uma oportunidade, até um tempo atrás eu considerava isso um castigo quase, porque a vida inteira eu tive a oportunidade de estar sempre rodeado de pessoas que compartilham da mesma linha de raciocínio de estudo bíblico como vocês estão aqui que eu. Morei em Vitória uma vida inteira, eu estava o tempo todo junto com meus amigos na faculdade, ou na natação, ou andando de bicicleta para a cidade, ou no shopping, sempre rodeado de pessoas que acreditam, leem, estudam, então era fácil a conversa. Agora eu tenho que trabalhar no meu trabalho secular com pessoas que mal conhecem, ouviram falar da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quem dirá de um ministério independente chamado O Livrinho, que estuda as profecias concernentes a esses últimos dias. Então, é muito difícil você tratar sobre questões que para nós são muito claras com pessoas que têm um conhecimento muito restrito daquilo que representa Deus. Quando eu dava estudo lá em Promissão, na cidade onde eu sou, tinha uma senhora que acompanhava os estudos com a gente, que vinha como convidada da Igreja Católica, e que ela sempre colocava bem assim, mas Deus é o Deus do olho por olho no Antigo Testamento, mas agora é o Deus do amor no Novo Testamento. E eu tentava, não é assim, Deus não muda, não. Aí tinha dia que ela falava também as coisas que como que era no Antigo Testamento e como que mudou agora com Jesus no Novo Testamento. A gente percebe que mesmo com 30 e tantos anos de adventista, que é a minha idade, a gente observa como a gente não tem respostas básicas para tentar conciliar justamente as mudanças da dispensação. Por que que Deus mudou a dispensação? Qual foi a intenção dele nisso? A gente tem que entender o que em Deus não muda. Entendeu? Qual que é aquela coluna que sustenta o reino de Deus que não muda? Porque essas colunas não mudam. Então, quando a gente começa a caminhar para isso, a gente também esbarra nessa justiça de Deus. Jó mesmo fala que Deus é justo e não há quem questione a justiça dele. Davi fala lá em Salmo 71 também de que ele quer cantar dessa justiça e contar para todo mundo sobre essa justiça. A justiça de Deus é algo que deveria nos impressionar muito, muito. Só que eu queria traçar com vocês aqui uma leitura dispensacionalista ao longo dessa trajetória da Terra, mostrando como que foi o trabalho de Deus ao longo das eras de encaminhar o seu povo para que o seu povo pudesse ir entendendo como que o pecado o alterou e aonde Deus quer levar a restauração deste ser humano, né, da raça humana no caso. Como que o homem foi alterado pelo pecado, ele contaminou-se com uma doença muito grave e Deus não poderia retirar essa doença muito grave de uma maneira muito abrupta, senão aquela pessoa viria a óbito. Então ele precisa, assim como às vezes uma quimioterapia precisa enfraquecer um tumor para que depois você faça uma cirurgia e a quimioterapia ela vem e ainda te machuca, mas é preciso um processo de diminuição de um tumor para que depois você possa retirá-lo cirurgicamente. Porque se você atingir-o cirurgicamente de uma maneira quando ele está grande ainda, qual que essa pessoa pode vir a óbito. Então o pecado causou esse mesmo efeito e Deus ao longo das eras ele vem trabalhando essa diminuição do tumor para que ele possa remover aqui no final. Em resumo, é mais ou menos esse o caminho que nós vamos fazer aqui hoje. Então eu queria começar voltando aonde nós todos éramos uma única família. E aonde que a gente encontra isso? No Éden e Noé. Mas eu quero pegar a história de Noé. Em Noé nós temos uma família em comum. Vamos colocar aqui. Uma família em comum. Quando a gente diz uma família em comum, por que a gente está dizendo assim, uma família em comum? É porque só quem estava vivo na época, apenas Noé, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Nessa situação, quando Noé sai da arca, Noé tem um problema onde um dia ele fica bêbado e ele dorme nu.
E o seu filho, ao ver isso, ele faz uma zombaria do seu pai para com seus outros 2 irmãos. Quando Noé se recupera do seu estado de torpor, ele vem e ele pronuncia uma maldição sobre Canaã. Uma maldição sobre Canaã. Quando Noé, vou colocar aqui entre parênteses Noé. Quando Noé faz isso, a pergunta que eu te faço é, antes de Noé pronunciar essa maldição sobre Canaã, o que a família tinha, tecnicamente? Uma questão de igualdade entre todos eles. Ninguém era melhor que ninguém. Ninguém estava acima de ninguém. Aqui, pela primeira vez, pós-dilúvio, a gente vê que Deus ele coloca alguém em situação inferior a uma outra pessoa. E quem faz isso é o próprio Deus. Vamos ler o que Noé falou para esse filho dele? Vamos abrir em Gênesis 9, versículo 23. Nove, 23. Vamos ler do 23 até o 27. 23 diz o seguinte: então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé de seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, uma maldição, maldito seja Canaã, servos dos servos sejam os seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. O que Deus fez com... que Noé, utilizando o nome de Deus, o que Noé fez com Canaã? O colocou como servo, escravo, numa posição de servente de seus outros 2 irmãos. Quando todos aqui são pais, né, uma grande maioria aqui é pai, a gente sabe que entre irmãos, numa família, os pais não tratam os filhos em desigualdade. Os filhos são tratados, às vezes, numa desigualdade de maturidade. Para uma criança de 2 anos, você dá um problema para resolver de 2 anos. Uma criança de 5 anos, um problema de capacidade de uma criança de 5 anos. A gente entende isso. Só que não. O que Noé está fazendo, ele está pegando o irmão menor e está colocando ele como escravo, como servo dos outros 2 irmãos. Então aqui, aquela ideia de igualdade que existia quando eles saíram da arca, ela foi quebrada com a maldição. Porque Canaã agora seria escravo. Se ele seria escravo, agora as coisas funcionariam de um jeito um pouco diferente. E quando a gente observa isso, a gente pode falar assim, não, mas, poxa, beleza, Cão, né, Canaã, vacilou, a gente entende que ele cometeu um erro, e aí, não, mas é uma profecia condicional, a gente pode até argumentar, pode dizer, não, mas às vezes Noé falou na sua ira, e Deus vai aplacar isso depois. Aí que a gente vem e a gente entende como realmente esse tipo de coisa funciona. Por quê? A gente chega até Abraão. Vou marcar aqui Abraão. Pensa comigo, quais são os nomes que nós damos para Abraão naturalmente? Não é nem dentro da fé adventista isso. Como que o mundo cristão chama Abraão? Pai da fé. Vamos lá, pai da fé. Talvez seja o principal, né? Vamos deixar aqui, pai da fé. Qual que era uma das fontes de riqueza do pai da fé? Escravos. Compra e venda de escravos. Então vamos colocar aqui. Ele era vou colocar, senhor de escravos. Senhor de escravos. Vamos ler agora Gênesis 17, versículo 2 e 3. Esse aqui é uma cena... Isso aqui é uma cena onde... 17 ou era o 19? Só um minutinho.
É 17, 23, desculpa. 17, 23. Quando Deus ele faz a aliança com Abrão, mudando o nome dele para Abraão, e agora Deus vai dar uma ordenança que Abraão ele deveria fazer, ele deveria colocar na carne dele, de sua descendência, o símbolo da aliança, que era a circuncisão. Vamos ler agora o versículo 23, Gênesis 17, 23. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Eu vou focar nesse termo, todos nascidos na sua casa e todos comprados por seu dinheiro. Quem que comprava pessoas? Quando você compra uma pessoa por dinheiro, essa pessoa ela é o quê? Uma mercadoria. E você comprava, um ser humano, para você comprar e vender, ele tem que ser o quê? Um servo, um escravo. Porque uma pessoa livre, ela não tem preço. Ou seja, Abraão, ele comprava e vendia escravos. O pai da fé, aquele que nós entendemos como sendo o precursor de toda a fé, ele era um senhor de escravos. E a gente pensa, nossa, mas escravatura, escravidão é errado. Mas por que Abraão comprava e vendia escravos? A gente está numa dispensação, a gente vai entender que ao longo das dispensações, isso é um tipo de coisa que ela pode acabar vindo a mudar. O que a gente precisa entender é que, quando a gente chega um pouquinho mais para frente, essa questão ela começa a entrar num desenvolvimento que torna essa restrição até um pouco mais séria, quando a gente pensa que vai aliviar. Eu gostaria de focar um pouquinho aqui na história agora de Moisés. A gente sabe que Moisés, ele é o alfa de qual história? Do Israel Antigo. Do Israel Antigo. Então eu vou fechar aqui esse pedaço e vou colocar aqui a cruz, sendo Jesus naturalmente o ômega da história e Moisés sendo o alfa. Então isso aqui tudo, eu vou apagar isso que eu escrevi aqui em cima. Isso aqui tudo, esse pedacinho aqui, nós vamos colocar então como é o alfa, né, da Terra Gloriosa. Vou colocar aqui TG, né? Isso aqui é o alfa e o ômega dessa parte alfa, e aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Terra Gloriosa moderna, que seria os Estados Unidos. Então aqui primeiro, no alfa da parte da Terra Gloriosa, vamos olhar no primeiro alfa, que seria Moisés, depois no ômega, que seria a história de Jesus. Quando Moisés estava no deserto, o Senhor deu algumas ordenanças, algumas instruções. Gostaria de convidar que vocês abrissem a Bíblia comigo em Levíticos 25. E eu queria que nós prestássemos muita atenção na leitura que a gente vai fazer a partir do verso 35. Levíticos 25, 35. Todos acharam? Vamos ler. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino para que viva contigo. Não tomarás dele usura nem ganho, mas do teu Deus terá temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. Eu sou o Senhor Deus, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo e se vender a ti, não o farás serviço como de escravo. Já observa uma distinção aqui? Quando Deus está aqui, quando Moisés está falando o tempo está aqui sobre o teu irmão, ele está se referindo a pessoas da nação judaica. Então, são os irmãos, né? Agora, verso 40. Como jornaleiro, como peregrino, estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá do seu serviço, ele e os seus filhos com ele, e tornará sua família, e a possessão de seus pais tornará. Porque são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como se vendem os escravos. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terá temor.
E quanto ao teu escravo ou a tua escrava que tiveres, serão das gentes que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas gerações que tiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. E possuí-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão perpetuamente. Os farei servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um sobre o seu irmão, não vos assenhoreareis deles com rigor. Vamos voltar aqui, vamos destrinchar esse texto novamente. O que Deus está instituindo? Deus está instituindo como que eu vou tratar um irmão meu judeu se ele ficar muito pobre. Como que eu vou tratar ele? Tem algumas versões que são legais, que aí, como ele fala assim, como jornaleiro, como peregrino. Tem algumas versões que falam como diarista. O que é um diarista? É uma pessoa que vai, faz um trabalho, um empregado doméstico. O empregado doméstico, ele é tratado com o quê? Como seria hoje aqui, uma pessoa vem, presta serviço, você paga, ele vai embora e ele não é seu, ele presta um serviço. É isso que Deus estava ensinando o povo de Israel. Você vai tratar o seu irmão o seu irmão que empobrecer como um empregado. Mas não vai tratá-lo como você trata um escravo. Ou seja, existia uma o quê? Uma distinção. Ou seja, nessa época de Moisés, digamos assim, existia um passaporte. Se nesse passaporte estava escrito que você era judeu, e você ficasse pobre, você precisasse de ajuda, você seria tratado, vamos colocar aqui assim, de um jeito. Se o seu passaporte fosse de vamos colocar aqui, um estrangeiro, você seria tratado, sei lá, de outro jeito, se você fosse pobre. Ou seja, as questões de tratamento com as situações sociais, no caso, seriam tratadas de acordo com a sua nacionalidade. Entenderam isso? E nós estamos tratando aqui das questões de nacionalidade, de escravidão, racismo, tudo ao mesmo tempo. Porque o próprio povo de Israel lidava com essas nações estrangeiras com o não desprezo, mas como o tratamento de uma raça inferior. De uma raça inferior. Isso que a gente precisa compreender. Porque quem instituiu isso foi quem? Deus. Deus disse que quando você, por exemplo, queria comprar um escravo, Deus já te disse aonde você ia comprar um escravo. Você vai comprar escravo do estrangeiro. Ah, mas eu tenho aqui 300 escravos, eu morri. Eles estão livres? Não, eles vão ficar para os seus filhos. São possessão eterna. E quem desses escravos forem nascendo, eles vão passando de pai para filho. Assim como, desculpa, mas assim como animais. Os animais que eram da sua casa, da sua família, eles iam procriando, eles eram possessão sua. Se você morresse, iriam para os seus filhos. E aquilo ia só perpetuando as gerações dos animais. Então, esses seres humanos, eles eram tratados como desigualdade. Engraçado, porque isso não deixa de ser a raiz da xenofobia, né? Sim. Porque eles já faziam essa diferença e isso aí foi levando de geração em geração. Não eram aceitos. Não eram aceitos. Eu perdi o texto. Deixa eu ver se tem aqui no outro que o Daniel me mandou. Em 1 Reis 9, verso 10, 20, 22, fala sobre Salomão. Salomão, que foi o melhor rei que Israel teve, o mais sábio, o mais inteligente, o que ajuntou mais riquezas, em 1 Reis capítulo 9, fala que Salomão fez escravos nas terras vizinhas. Vamos ler então, 1 Reis 9, verso 10 e depois 20 a 22. 1 Reis 9, 10. Olha, e sucedeu que ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, verso 20. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e os que não eram dos filhos de Israel,
e a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo, serviu até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes de seus carros, de seus cavaleiros. Ou seja, de quem que Salomão fez escravos? Dos estrangeiros. Da sua casa de Israel, nunca. Porque eles tinham o passaporte de judeu. Ou seja, o estrangeiro não tinha os benefícios e privilégios que um judeu teria. Daí, nós chegamos aqui no primeiro advento. Vou colocar aqui. O primeiro advento é Jesus Cristo. Quando vem Jesus Cristo, imediatamente a gente já pode pensar assim, não, mas agora Deus vai vir e vai acabar com a escravidão. Obviamente, né? Jesus, ele era uma pessoa completamente o avesso de tudo aquilo que o sistema, que a economia judaica vinha trabalhando. Por exemplo, os passos no sábado, né? O cuspir na terra, o pegar um grão, um milho no pé para comer, comer sem lavar as mãos, e outras questões que a gente conhece das histórias de Jesus. Então a gente naturalmente imagina que é um Deus diferente, mas nós temos alguns textos que mostram pra gente que não é bem assim. Tem a história que a gente conhece, vou marcar aqui como a de Filemon, que talvez seja a mais famosa, e tem também a história de 1 Pedro. Mas Filemon ficava depois da cruz, né? Isso, mas eu estou marcando isso aqui como o ômega da história, né? Nós estamos assim na parte aqui na época dos discípulos. Né? É porque aqui a gente sabe que teve uma mudança de dispensação, né? Na época de Jesus. Mas a gente pode fazer isso aqui, a gente pode colocar a cruz aqui também, primeiro advento, não tem problema, né? Aí aqui seria essa dispensação, porque aqui eu vou colocar os 1260 anos, que é o período a gente sabe da perseguição papal. A gente tem o texto de Filemon e o texto de 1 Pedro 2,18 que trazem isso pra gente. São dois textos onde mostram que mesmo nessa época, Paulo e Pedro dão os conselhos de que os servos, os escravos, sejam fiéis a seus donos. Não se rebelem contra seus donos. Porque Filemon teve uma situação de um servo dele fugiu, encontrou com Paulo, e quando o Paulo está com ele na prisão, o que Paulo fala? Ó, volta para o teu patrão e serve a ele como você tem que servir. E Pedro, logo depois, lá em 1 Pedro 2,18, vamos ler esse texto, ele fala a mesma coisa. A gente observa que mesmo distantes, e mesmo Pedro e Paulo tendo morrido em épocas diferentes, distantes um do outro, a gente sabe que eles seguiam o mesmo princípio de raciocínio. Vamos a 1 Pedro 2,18. Olha só que conselho interessante. 1 Pedro 2,18. Vós, escravos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Ou seja, mesmo se o seu chefe, se o seu dono fosse uma pessoa ruim, sujeite-se a ele. Respeite que você é um escravo. Mas aí alguém poderia falar assim também, mas calma lá, também não tem os textos de Paulo que dizem que agora gregos e judeus são o quê? Opa, perdão. Gregos e judeus são o quê? Iguais. A gente observa aqui uma situação delicada, porque ao mesmo tempo que a questão do passaporte ela deixa de fazer efeito, ela não deixa de fazer efeito em outra situação. Na questão da escravidão, ela mantém-se separada. Mas o que muda aqui? Na questão o quê? Espiritual. Aqui agora, perante a salvação, perante o acesso, só quem poderia estar... Agora, quem teria acesso à salvação? Todos. E aqui eu gostaria de fazer na verdade, uma volta de um assunto que veio à mente agora, e eu esqueci, eu não tenho o texto, mas vocês vão me ajudar a lembrar. Na época aqui do templo, era proibido que os estrangeiros estivessem tendo acesso
ao templo. Vocês lembram disso? Os estrangeiros não podiam entrar dentro do templo. Lembram quando os gregos vieram encontrar com Jesus e tiveram em contato com Filipe? Eles entravam até o pátio. Eles não podiam entrar para cerimônias internas, porque dentro do templo só podiam pisar quem tivesse passaporte judeu. O que Jesus fez nessa mudança de dispensação? Não. O acesso ao céu agora é para quem? Para todos. A gente observa a mudança de dispensação no que a gente entende como sendo, no que diz respeito ao acesso a Cristo. Entretanto, ainda a escravidão, nós não temos nenhum, assim diz o Senhor, que altere isto. O que acontece é que depois de 1 Pedro, a gente tem 2 Pedro, tem o livro de Tiago, vem os Joãos, Apocalipse, e nós não encontramos um único texto sequer em toda a Bíblia que diga uma coisa que a gente queria ouvir: escravidão é pecado. Mas parece que Paulo, ali em Filemão, ele já amacia. E quando eu li esse texto, eu lembro que ele diz assim, volta, é para Onésimo. Onésimo volta para ele. E quando ele escreve para Filemão, ele diz assim, recebe ou não como servo, mas como teu irmão. Exato. Então ele já está, parece que amaciando essa coisa de escravidão. Exato, mas a gente observa ainda que, ou seja, lembra que Onésimo tinha fugido de casa? Ou seja, ele entrou numa mentalidade de abolicionista que Paulo falou, não. Volta para quem você pertence. E eu vou pedir que ele te trate como decência. Tanto que Pedro fala, se você é escravo, seja fiel tanto ao seu chefe bom, ou seja, tinham chefes que tratavam os escravos bem, como se seu chefe também for mal. Ele continuou respeitando a lei da escravidão. Perfeitamente. Parece que ele já estava amaciando mais. Né? O que acontece? A gente entra no período que a gente conhece como a Idade Média, a Idade Escura, vem toda essa época e a gente entra numa outra dispensação, numa transição de uma dispensação novamente. Pode falar. Uma coisa que me veio na cabeça. Imagina o que Jesus não causou, que a gente hoje não consegue imaginar, quando ele disse que judeus e gregos são iguais. Exatamente. O que ele não deve ter causado, né? Na época, porque hoje a gente não pensa que é algo tão grave assim. Os fariseus diziam, como esse que exatamente. Isso, exatamente. Isso é uma coisa que a gente precisa tentar entender, e eu acredito que a gente precisa aplicar isso para a nossa experiência pessoal. É o que eu entendo e acredito. Por que eu digo isso? Muitas vezes nós, por exemplo, a gente está num país que é complicado. A gente não tem orgulho da nossa bandeira, a gente não tem orgulho nacional, a gente não tem orgulho da nossa Constituição, a gente não tem aquele amor patriota, como, por exemplo, nós vamos falar agora, do ômega, né, que seria os Estados Unidos. Né? A gente tem aqui o alfa, que é a época dos mileritas, de que nós vamos falar agora, e a gente tem aqui, seria o segundo advento, né, que seria o fim de tudo. A gente não tem esse amor à nação, ou aos nossos princípios que nos constituem como nação, como os americanos têm. Então, para nós, às vezes, é até difícil entender isso. Né? Por exemplo, se nós estamos aqui hoje, a gente vê uma pessoa falando em outra língua, a gente fica até tipo, nossa, que legal, né? Agora, o americano, é natural que ele tenha desprezo com quem está no país dele e não fala a língua dele. Tem desprezo, porque para ele, se você está lá, você tem que falar a língua dele, e é uma situação é um orgulho, que é um orgulho muito semelhante àquele que a gente vê aqui atrás. É o farisaísmo judaico. O farisaísmo judaico. Isso é que a gente vai conseguir ver um pouquinho. Por quê? Olha só. Quando a gente vem para a história do alfa, do ômega da terra gloriosa, que seria a história dos mileritas, depois da nossa história, a gente tem aqui a senhora White, bem aqui no meio. Por que eu vou marcar a senhora White aqui no meio? Pelo simples fato seguinte. Ela vem e ela dá uma declaração simples que nós conhecemos, que o Daniel leu aqui hoje de manhã. O que o Daniel leu aqui? Deus está punindo os estados do sul pelo pecado da... Então, o que a Ellen White falou? Que escravidão é igual pecado. E está punindo os estados do norte por terem sido tolerantes muito tempo. Se o senhor não vai estar dizendo que escravidão é pecado, a pergunta que eu te tiro é, de onde ela tirou essa ideia?
Porque, por mais que nós sabemos que ela é um assim, diz o Senhor, vamos voltar vamos voltar a mais de 180 anos atrás, 170 e poucos anos atrás, vamos voltar aqui e vamos lembrar que a gente estava numa igreja adventista, que estava crescendo no trânsito mundial, onde muitas pessoas da própria igreja ainda tinham muita dúvida do que ela dizia, dizendo que era muita coisa de opinião, dizendo que era muita coisa de que ela estava escrevendo baseado na experiência de fulano, ciclano, beltrano, que o livro Grande Conflito era uma compilação de escritos históricos de outras pessoas. Então ela está vindo, numa época, dizer que escravidão era pecado. Mas sabe qual que era o problema disso? Nessa época aqui, a guerra que estava tendo, a guerra civil que estava tendo, só revisando o que o Daniel falou, quem que estava defendendo a escravidão? Que eram quem? Que eram os protestantes. Então os protestantes estavam usando a Bíblia para dizer o quê? Para defender. Além disso, o Sul, não só o Sul, mas como todos os Estados Unidos, também usava a Bíblia para fazer o quê? Excepcionalismo? Como? Excepcionalismo americano? Outra palavra outra vez. Segregação. 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 Por causa do excepcionalismo americano. Segregação. Mas por que eles estavam falando sobre segregação? Porque eles se achavam... Eles não queriam substituir. A gente chega aqui na Sarah White em 1863. Quando o que acontece com a escravidão? Ela é abolida. Só quando a escravidão é abolida, ou seja, todos aqueles negros que eram escravos, eles agora são homens livres. Que logo em seguida cria-se dentro do contexto americano político? Segregação. Exato. Qual que era o jargão político então? Iguais, mas separados. Iguais, mas separados. Tem um dito popular muito comum que meu professor de violino que falava muito isso para mim. Tudo aquilo que você fala antes de um mas, você descarta. Porque quem está falando só está tentando decorar um bolo que na verdade o bolo está muito ruim por dentro. Que até pouco tempo a gente ouvia, estava comentando com a Laura. Eu não tenho nada contra negro. Mas exatamente. Exatamente. É verdade. É bem isso. Então isso que é que a gente acontece aqui, a gente entra numa situação delicada. Por quê? A senhora White vem e fala o quê? Olha, escravidão é pecado. Mas sabe mais o que ela fala? Vamos relembrar? A gente tem os aplicativos aí, não tem? Vamos abrir em T1 264.1. T1 264.1. Não precisa abrir esse texto, é o texto que a gente leu agora há pouco. Deus está punindo essa nação pelo hediondo crime da escravidão. Isso aqui é o que identifica que escravidão é igual. Vou escrever aqui na frente para, se tiver alguém assistindo, encontre esse texto. Então aqui ó, é T1 264. Falta 1. Isso é onde a senhora White identifica escravidão como pecado. Vamos agora para T9 204.1. T9 204.1. Olha o que a senhora White diz. T9. Não, o T1 264.1 é o que identifica escravidão como sendo pecado. Vamos agora para T9 204.1. Vou colocar aqui embaixo. T9 204.1. Diz o seguinte: estou muito preocupada com a obra entre as pessoas negras. O evangelho precisa ser pregado a essas pessoas que, em geral, vivem em situação de desvantagem. Entretanto, devemos revelar grande precaução nos esforços para erguer essas pessoas, no caso, os negros. Entre os brancos, em muitos lugares, existe forte preconceito contra os negros. Deveríamos ignorar tal preconceito. Olha o que a senhora está sugerindo. Nós deveríamos ignorar esse preconceito entre brancos e negros. Mas ela diz, mas isso não é possível.
Se agíssemos como se esse antagonismo não existisse, seríamos incapazes de apresentar a luz aos brancos. Temos de enfrentar a situação tal qual ela se apresenta, lidando com ela sábia e inteligentemente. Pergunta que eu faço. A senhora White diz e vem e diz que escravidão é o quê? Mas ela vem e sugere que os pastores, que a associação, que toda a igreja haja como? Com segregação. Com segregação. Por que ela está dizendo isso? Pelo simples fato de que os brancos não conseguiriam absorver o tamanho da informação que era os negros e brancos estarem compartilhando o mesmo evangelho no mesmo local. Vocês entendem por que eu falei lá atrás que o que acontece ao longo das eras é que o pecado é muito grande. Se Deus arrancar de uma vez, a pessoa morre? Esse é o conceito geral. Por causa disso, a senhora White disse, mas a gente não tem como ignorar esse preconceito. E no final, para mim, essa frase que ela fala, para mim, mostra como essa mulher era muito à frente do seu tempo. Como essa mulher tinha uma sabedoria que não tinha como se vir outro de lugar que não seja de Deus. Ela diz, temos de enfrentar a situação tal qual ela se apresenta, lidando com ela sábia e inteligentemente. Ela estava dizendo, criem formas, achem métodos, procurem jeitos de trabalhar com branco e com negro separadamente, contanto que ambos tenham acesso ao evangelho. O objetivo final é o evangelho. Não interessa se você tiver que pregar em cima da árvore para um e embaixo da terra para o outro. É o que ela está dizendo, de maneira simples e clara. Bom senso, inteligência na hora de trabalhar. O objetivo no final também era igualar os dois. Que o final disso seria uma igualdade entre os dois. A idade seria... o objetivo seria, com o passar do tempo, do amor e o conhecimento à mensagem, que ele chegasse a pensar como ela pensa, porque ela já sabia que não existia diferença entre eles. Só que aqueles que estavam entrando na mensagem não tinham ideia, tinham preconceito ainda não aprendiam que Deus era o Deus que seria igual com todo mundo. É que tem que trabalhar de dentro para fora, né? Deus, porque senão tu vira um fariseu. Perfeitamente. Convidar vocês agora aí para 214.3. T9, desculpa, é o mesmo livro ainda. T9, 214.3. Ao mesmo tempo que a senhora White ela disse que você deve segregar, ela também dizia que pretos e negros e brancos também não eram iguais. Não eram para ser tratados com igualdade. Vou colocar aqui desigualdade. Que tinha que ter lugares separados para... Exato, é isso que nós vamos ler agora. 214.3. As pessoas de pele negra não devem insistir em serem colocadas em posição de igualdade com os de pele branca. Olha o que ela está falando. Engraçado, né? A profetisa... A gente está falando isso, gente, hoje, 100 e tantos anos depois dela. E ela escreveu há 10 páginas atrás, de que nós tínhamos que ter isso, lidar isso com a situação tal qual ela é. E ela já sabia que se a pessoa conhecesse o evangelho, ela teria uma abordagem diferente no futuro. Como ela já estava tendo, mas ela tinha que lidar do jeito que ela deve. E ela diz, pessoas de pele negra não devem insistir em serem colocadas em posição de igualdade com os de pele branca. O relacionamento entre as duas etnias tem sido um assunto de difícil tratamento. Temo que prossiga sendo um problema causador de dificuldades. Tanto quanto possível, deve ser evitado tudo aquilo que suscite o preconceito das pessoas brancas. Existe o perigo de se fechar a porta, impedindo assim que os obreiros brancos prossigam seu trabalho em alguns lugares do sul. Olha como o objetivo dela era a mensagem. Mesmo que isso fosse necessário, que houvesse o quê? Desigualdade e a segregação. Se a gente for fazer uma leitura superficial, a gente pensa que está havendo contradição, né? Exatamente. Porque ela vem e ela diz que a escravidão é pecado sem um assídio do Senhor. E agora ela vem e fala assim, não. Segrega e são desiguais. Não tenta ser igual a ele. Não tenta. Porque ele diz que ele é melhor, respeita que ele é melhor que você.
mais uma vez, mostra como a gente tem que prestar atenção no contexto, né? Perfeitamente. Como que vem. E como tem, a gente está tendo a visão agora completa, né, da coisa. É. Tem um outro texto que eu queria ler para vocês. Tá em inglês e eu não sei o que significa a sigla. É PCO 88.5, que é onde a senhora White diz que deve haver escolas estabelecidas no Sul separadas para brancos e negros por causa do preconceito particular. PCO 88.5. Parece. A fala parece fala do Jerry Fallon. Exato. Engraçado, né? E tem outra situação que eu queria falar para vocês, que eu também não separei o texto, mas nós conhecemos, onde ela sugere que pessoas brancas e negras também não venham em matrimônio, porque isso poderia ainda causar o casamento interracial. Então ela fala para não ao casamento. Jack Fowler era adventista. Batista. Interracial. Ela dizia não ao casamento interracial. Ela não apoiava esse tipo de coisa, simplesmente pelo fato que iria trazer mais problemas do que eles já estavam tendo. O que é interessante nessa situação é que nós estamos aqui em pleno desenvolvimento das filosofias adventistas, dos princípios adventistas, com a profetisa entre nós, nos orientando naquilo que nós devemos fazer. E são essas orientações que ela está dando para nós. E eu lembro que eu sempre aprendi na igreja, né, desde que eu me tornei adventista, que casamento interracial não se devia. Então a gente aprendeu isso, sabe? Como se fosse uma parte da doutrina. Só que aí tu vê, era para aquele tempo. Exato. Porque E aí... eu nunca parei para pensar, tá, mas então eu estou tendo preconceito. Isso deveria ser pecado a princípio, né? E como nós estamos falando aqui da Terra Gloriosa, como nós estamos falando aqui da Terra Gloriosa, estamos olhando para essas questões sociais externas, como o tratamento com as pessoas deve ser feito, a gente chega aqui e a gente não tem o profeta mais, Ellen White viva, e a gente se pergunta, o que muda nessa dispensação? O que muda nessa dispensação? Para nós, para o movimento, nós entendemos que o fato de nós termos Obama como presidente, chefe e o homem mais poderoso do mundo durante 8 anos é a comprovação profética de que os Estados Unidos, ele agora atingiu o ponto aonde racismo é igual pecado. Quando a nação mais poderosa do mundo, quando a Terra Gloriosa, por sua maioria de votos, pelo seu desenvolvimento democrático, elege um presidente negro, ela está declarando que o racismo não é mais aceito. Com isso daqui, você já derruba automaticamente a segregação, a desigualdade e o casamento interracial. Nós observamos como esse desenvolvimento, nós observamos como que esse desenvolvimento ele vem para tentar, de uma maneira ou outra, purificar, limpar, diminuir o pecado que nasceu lá com Canaã, aonde a igualdade existia e a desigualdade foi imposta por Deus. E a desigualdade ela vem sendo limpa ao longo das eras. Se vocês observarem, tudo que nós falamos aqui é questão de desigualdade. Primeiro, em relação ao passaporte judeu e o passaporte de quem não era judeu. Depois, pela questão de você ser escravo e não ser escravo. Depois, com a questão da questão espiritual, que agora você tem acesso por ser estrangeiro, mas ainda assim, se você é um escravo, você tem que ainda aceitar a escravidão dentro do contexto. Depois nós chegamos na época da dispensação dos mileritas, aonde a escravidão agora é entendida
como um pecado, mas ainda a segregação, o casamento interracial, a desigualdade devem ser respeitados. E nós observamos que a nação mais poderosa do mundo agora, ela passa por cima disso. E agora todas as questões que firmavam desigualdades são jogadas por terra e não tem mais essa desigualdade. E essa desigualdade, ela é considerada agora um pecado. Porque o que Deus tem tentado fazer ao longo das eras é levar que com um ser humano, ela olhe para o outro, independente do tipo que ele seja, como um igual. Essa é a única intenção de Deus. Da nova terra até a nova terra. Porque na nova terra todos serão iguais perante Deus. Assim como aqui a família comum, que era nossa família, eram todos iguais. Pela maldição, pelo pecado de um, a desigualdade entra e Deus trata da desigualdade ao longo das eras, para que eles cheguem aqui no final e entendam que nós precisamos novamente nos entender em forma de igualdade, naturalmente, como uma família comum. Para mim, são umas coisas mais lindas que Deus poderia ter feito com o ser humano, que é limpar. Parece que Deus está tentando pegar uma bucha, esfregar, gente, porque a gente está machucado, a gente está com isso muito marcado dentro de nós. Isso precisa ser desmarcado. Quantos de nós já manifestamos algum tipo de preconceito? Quantos de nós já nos enxergamos melhores que alguém? Numa coisa que seja. Às vezes a gente se enxerga melhor que o outro de maneira intelectual, às vezes de maneira social, às vezes de maneira profissional, às vezes de maneira política. Só porque a gente pensa de um jeito político, o nosso irmão pensa de outro, eu me considero melhor do que ele. E ainda de maneira de corpo. Ainda E nós estamos chegando num nível onde a gente entende que isso aqui, ó, é o grande ponto, é a igualdade, o respeito, a forma de respeitar o outro como ele é, na sua constituição. Não é porque a cor, a orientação, a nacionalidade, isso tudo transforma uma pessoa melhor que alguém. E aí, rapidamente, eu queria ir com vocês para essa segunda linha, que vai ser idêntica à primeira, mas eu queria lidar agora com vocês do Éden. Porque eu queria ir do Éden ao Éden, de novo. Se eu for do Éden ao Éden, a minha família comum lá no Éden era, obviamente, a gente sabe, que era, vou colocar aqui, Adão e Eva. Vou colocar aqui A e E. Adão e Eva. E eles eram o quê? Perfeitamente. Eles eram iguais. Se Adão e Eva eram iguais, e a gente for seguir a mesma linha de raciocínio, quem recebeu a maldição pelo erro? A gente sabe que Eva recebeu a maldição. Quando Eva vem e recebe a maldição, a gente sabe que isso trouxe algumas implicações sobre ela. Dentre essas, a gente pode enumerar algumas, sendo a principal que ela era submissa agora ao seu marido. Se Deus agora estava colocando ela como submissa ao seu marido, quer dizer que antes ela era o quê? Igual. A gente tem isso lá em Gênesis capítulo 3, que é onde tem a questão das maldições que são colocadas, né? O homem por causa do trabalho, a mulher pela submissão e a dor do parto, a terra, a terra vai ter mais dificuldade de dar o seu fruto, e a serpente, que vai ser um animal que vai rastejar. São as maldições que são colocadas ali. A gente observa, vamos fazer a mesma linha aqui de Abraão, que, fazer só um pequeno parêntese. Quando nasceu Caim, a senhora White disse que o coração de Eva estava tão alegre porque ela tinha certeza que Caim já era o Cristo. No livro Patriarcas e Profetas. Porque ela cria que a restauração seria imediata. Então ele iria enviar o cordeiro, que seria Caim, e Caim iria restaurar o pecado. Ele iria restaurar, seria Jesus Cristo no caso. E aí ela se decepciona quando Caim cresce e vai vendo as situações. O que acontece? Aqui, Eva já tinha visto que a salvação tudo viria através do homem, de um homem. Porque a mulher foi colocada no nível de desigualdade em relação ao homem. Quando a gente chega a Abraão, a gente chega na mesma
questão e no mesmo texto que nós lemos aqui em cima. Por quê? O povo de Deus nessa época, ele tinha o completo entendimento que ele tinha falhado miseravelmente na questão de ser obediente a Deus. Então eles criam sim, e com muita fé, os patriarcas no caso, de que eles tinham que seguir os mandamentos de Deus que eles tinham na época. Quando Deus vem e ele faz essa aliança com Abraão, isso era uma coisa muito sagrada entre eles. A questão da circuncisão, principalmente, que era a manifestação física dessa aliança. Mas o problema era, quem que recebia a aliança? O homem. O homem. Aí a pergunta que eu te faço, e a mulher? Não recebia. A mulher recebia... Exatamente, a mulher só recebia essa bênção se ela fosse casada com um homem. E se ela não fosse casada, ela também estaria abençoada, porque ela vem do pai. Então, ou ela recebe via o pai, ou via o esposo. A mulher não poderia passar essa aliança para frente, apenas o homem. Então, isso era uma coisa que retirava delas o direito delas poderem decidir por si só, por si mesmas, na questão de ter na sua carne alguma marca, no caso, desse pacto, dessa aliança com Deus. Isso é uma coisa que deveria chamar a nossa atenção. Por que eu digo isso? Quando a gente chega novamente na história de Moisés, que a gente tem aqui novamente o alfa da terra gloriosa, né, sendo o alfa e o ômega dessa história, a gente coloca aqui o primeiro advento, né, a cruz, vamos colocar aqui Moisés. O que eu queria colocar aqui para nós vou colocar aqui dois textos bíblicos. Êxodo 28:1 e Números 3:39. 28:1 e Números 3:39. Vamos lá neles para a gente ler. Nós estamos lendo agora como que Deus está instituindo nessa nova dispensação, assim como foi lá em cima, como que Deus está instituindo como será a adoração agora em comunidade. Porque até então era em famílias, não é verdade? Abraão, Isaac, Jacó. Agora Moisés, eles vão adorar a Deus como um povo agora, pela primeira vez. Então, vamos a Êxodo 28, versículo 1. Diz o seguinte: depois tu farás chegar a ti o teu irmão, Arão, e os seus filhos com ele, e do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Só quem poderia ser sacerdote? Arão, porque era homem, e quem? Os seus filhos. Gênero. Filhos. Então nós temos aqui nesse texto, Deus dando a ordem que quem poderia trabalhar no templo como sacerdote? Só homens. Vamos agora a Números 3:39, por favor. Agora nós vamos para a segunda classe de trabalhadores do templo, que seriam os levitas. Né? Quem são os levitas? Números 3:39. Todos que foram contados dos levitas que contou Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todos os homens de um mês para cima foram 22.000. Todos os homens. Ou seja, não tinham muitas mulheres que eram filhas dos levitas, mas só quem foi contado. Porque só quem podia entrar no templo para trabalhar? Homem. Mas, poxa, eu sou mulher, eu também quero trabalhar. Não vai estar dando. Infelizmente, não vai estar dando. Porque era uma ordenança de Deus, neste momento. Eu pergunto para vocês, será que nunca houve nenhuma mulher na época que se questionou, que queria fazer uma coisa parecida? Não cabe a nós ficar questionando, mas a ordem era simples e clara. Só quem trabalha no templo como sacerdote é o sumo sacerdote, seus filhos homens, que vai passando de pai para filho, e levitas, todos os homens e seus filhos de pai para filho eternamente. Apenas homens e homens. Sacerdote, levita. Lembra das classificações que a gente trabalhou? Sacerdote, levita, nestineu? Nessas duas primeiras que representam o povo de Deus, na nossa dispensação aqui, seriam os adventistas, apenas homens. Vamos colocar assim nessa, entre aspas. Quando a gente chega na questão aqui no meio dessa dispensação, vamos colocar aqui na época dos reis, pergunta que eu te faço.
Rei é uma palavra que já denomina o gênero masculino, mas nós vemos que quem só podiam também ser os líderes do executivo do povo de Israel? Apenas também homens. Davi teve filhas. A gente conhece as filhas de Davi, até aqueles escândalos que teve entre... A gente sabe que isso, mas quem foi sempre aquele que foi escolhido para ser rei? Sempre os filhos. Seja ele o primeiro, o segundo, o quinto ou último na linha. Sempre um homem. Queria ler com vocês Patriarcas e Profetas 437.4. PP 437.4. A gente vai ler aqui um pedacinho sobre a Escola dos Profetas. Nessa época, quem fundou a Escola dos Profetas? Quem foi o profeta que fundou? 437.4. Não. Elias e... Foi Elias. Ele fundou a Escola dos Profetas. Diz o seguinte: mais recursos foram providos para a instituição dos jovens pelo estabelecimento das escolas dos profetas. Se um jovem desejava examinar mais profundamente as verdades da palavra de Deus e buscar sabedoria de cima, a fim de que pudesse tornar-se um mestre em Israel, tais escolas lhe estavam abertas. As escolas dos profetas, foram fundadas por Samuel, não Elias, foram fundadas por Samuel, a fim de servirem como uma barreira contra a espalhada corrupção e proverem o bem-estar moral e espiritual da mocidade e promoverem a futura prosperidade da nação, fornecendo-lhes homens... Viram aqui? Fornecendo o quê? Homens habilitados para agirem no temor de Deus como dirigentes e conselheiros. Então, só quem poderia estar indo para a escola de profetas? Homens. Mas se eu sou uma mulher e eu quero ir? Não vai. Era uma ordem de Deus. Só quem poderia estar indo para a escola de profetas... Vamos colocar aqui, escola de profetas, apenas homens também. Aqui a gente sabe que para o sacerdócio e para o levita... S e L, sacerdote levita, também apenas homens e homens. Observamos essa diferença, essa clara distinção feita entre homens e mulheres para o povo de Deus. Não deveria ser misturado as coisas. Um era para uma coisa e outro era para outra coisa. Aqui é literalmente, não era nem iguais, mas era assim, mas são separados, completamente separados, homens e mulheres. Mas aí nós chegamos no primeiro advento. Aí vem Jesus Cristo. E aqui talvez na mudança mais radical e a que mais coloca em contraste a mudança já quase que imediata é o símbolo da aliança, que era o que era mais importante para o povo de Israel, que era a aliança que eles supunham que eles tinham com Deus, por serem descendentes de Abraão. Quando você estava naquela época... Por exemplo, eu sou homem, eu teria sido circuncidado ao 8º dia de vida e eu teria no meu corpo um sinal da minha aliança com Deus. Uma mulher nunca teria isso. Quando vem Jesus, quando vem João Batista, o que ele começa a fazer no Jordão? Mas batizar é a mesma coisa que o quê? Circuncisão. Só que agora a circuncisão... Porque circuncisão tem que ser num órgão genital. E a mulher não tem o mesmo órgão genital que o homem. Só que o batismo agora é o quê? Que pode ser feito com todos, com ambos. E aqui a gente observa radicalmente uma mudança na questão da igualdade perante a sua livre decisão de, como mulher, fazer o seu pacto com Deus. Agora você, como mulher, você decide por si mesma, a minha circuncisão, eu quero ir lá e me circuncidar. Eu vou lá e me batizo com João Batista no Rio Jordão. Ou com Jesus, ou com os discípulos, no caso, na verdade. E depois vem com a sequência do rito batismal. E a gente pode observar isso em 2 textos. Vamos ler Atos capítulo 8, verso 12. Vamos provar isso que nós estamos falando. Vamos colocar aqui. Atos 8, 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como
mulheres. Gente, vamos lembrar, nós estamos lá no povo hebreu, farisaísmo pegando a mil, os fariseus com todos aqueles ritos, aquele tradicionalismo, aquela economia judaica pesada, que eles não abandonaram aquilo, porque eles não creram que Jesus veio para rasgar o véu e mudar a dispensação, eles não criam nisso. E agora, Filipe, ele está batizando homens e mulheres. Isso já mostra que o reino de Deus agora já enxergava a diferenciação de gênero completamente diferente do que era dali para trás. Então vamos marcar aqui, ó, vou colocar aqui Paulo, porque depois eu vou ler um texto dele também. Vamos colocar aqui Atos 8:12. Queria ler também outro texto, Atos 16, versículo 14. Atos 16, 14. A história de uma mulher chamada Lídia. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus e nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrar na minha casa e ficar ali, e nos constrangeu a isso. Uma mulher, por si só, se convenceu da mensagem de Paulo e ela pede que ela seja batizada e toda a sua casa com ela. Mostrando agora também que a questão... Qual que era mesmo o capítulo? 16, 14 até o 15. Mostrando para nós que essa questão do gênero, no que diz respeito à aliança, agora ela tanto para homens que eram iguais às mulheres. Isso nós precisamos entender, porque isso vai ser uma coisa que vai acontecer e vai ter uma ascensão aqui no nosso tempo. Vamos ver agora. Vamos aqui agora para outra dispensação. Vamos a 1798. Esse aqui é o ômega da Terra Gloriosa, com o seu alfa também e o seu ômega. Estamos aqui na época de Ellen White. Vamos marcar ela aqui no meio. Talvez a gente não precise nem comentar, né? Quem que Deus escolheu para ser vamos colocar assim, quem Deus escolheu para ser aquele que está representando o céu na terra naquele momento? Uma mulher. E isso já colocava por terra todo o machismo, vamos colocar assim nesse termo, me entenda correto, esse machismo cristão. Porque Deus escolheu uma mulher para conversar e não o marido dela. Passou por cima, Tiago White. Ele passou por cima o presidente da Associação Geral. Por mais que a Associação Geral só tenha se formado alguns anos posteriormente, ele passou por cima disso também. Antes disso ainda, Deus tinha escolhido um homem branco, um homem negro, como o homem branco negou o dom. O negro teve o problema, mas foi a senhora White que aceitou o dom. Ali já mostra que Deus já tinha colocado completamente de lado a questão de raça, ao escolher um negro como primeiro, e depois escolher uma mulher como a sua mensageira. Para mim, isso fica muito claro a diferença que Deus tinha colocado naquele momento entre homens e mulheres. Isso torna-se ainda mais claro no livro, vamos ler agora, FD 65.1. FD 65.1. FD 65.1 diz o seguinte: precisamos de pessoas abnegadas, dedicadas para atuar como educadoras, rapazes e moças. O senhor vai estar escrevendo: rapazes e moças devem ser trazidos às nossas escolas para receber educação, a fim de aprenderem como ensinar a palavra a outros e entender a palavra do Senhor. Necessitamos de obreiros ministeriais em cada escola para educar as crianças e os jovens em harmonia com a Bíblia. E o pastor tem trabalho a fazer, tanto pelos professores como pelos alunos. Nossas escolas devem ser mais como as escolas dos profetas. Mas lembra que a escola dos profetas era só para homens? Só que ela está dizendo o contrário agora. Ela está dizendo: conclamamos os professores a todos que se acham ligados à escola para que envidem abnegados esforços. Conclamamos nossas irmãs.
Ela fala especialmente as mulheres. Conclamamos nossas irmãs para que trabalhem de modo inteligente, dedicado e interessado, com o fim de tornar a escola um sucesso. A escola de profetas era só para quem? Para os homens, antigamente. Só que agora ela está falando que isso é para quem? Rapazes e moças. E está conclamando as moças, as irmãs, a fazerem da escola um sucesso. Colocou as mulheres ainda mais... Ou seja, está na mão delas também a responsabilidade de fazer daquela escola um sucesso. E ela termina dizendo que nossas igrejas ajudem e Deus abençoará todos os que com Ele colaboram. Ou seja, Deus claramente coloca aqui que homens e mulheres têm o mesmo tipo de peso, cargo e ofício para gerir uma escola, para pregar a palavra, para serem assalariados, para serem funcionários. Se ela não está aqui dizendo que a mulher tem que ir lá fazer trabalho voluntário e faz aí, se dedica aí, que só quem vai receber é o diretor da escola porque ele é homem. Ela não está dizendo isso. Ela está dizendo, irmãs, vão lá e façam aquela escola virar um sucesso. Sejam as diretoras. Podemos até entender dessa maneira. Vamos para aqui. No parágrafo seguinte, ela fala assim: as alunas devem estar habilitadas a ocupar qualquer cargo que seja oferecido. Exatamente. Aqui é o tópico seguinte, né? Eu vi também. O que eu queria colocar aqui para nós? Ao mesmo tempo, a gente tem que, nessa época, a senhora White também aconselha que as mulheres não se envolvam em quê? Não se envolver em questões políticas, por causa do feminismo na época, políticas, e também que elas ainda mantenham-se num certo grau de quê com os maridos? Submissão. Exato. Então nós temos ainda, ou seja, foi tirado uma parte do peso que a mulher tinha aqui atrás. É tirado mais uma parte aqui na frente. Aí a gente observa que assim como Obama, ele é a declaração de que os Estados Unidos, ele entende que o racismo agora é uma coisa para ser colocada completamente para trás. O que nós temos na eleição 2016 aqui? E nós sabemos que Hillary Clinton, ela venceu as eleições pela democracia. Mas por que ela não levou esse voto na urna? Pela manipulação de governos estrangeiros, que são governos patriarcalistas, tradicionalistas. E machistas, obviamente. Se são patriarcalistas, são machistas. Com isso, esses governos estrangeiros atuaram dentro dos Estados Unidos, não manipulando, mas levando as pessoas a pensar e manipulando as pessoas a que trocassem a sua intenção de voto e elegessem Donald Trump. A extrema-direita cristã, que ainda tem essa cabeça da misoginia, fazendo essa distinção entre homem e mulher. E eu ouço isso muito mesmo dentro do próprio povo adventista, onde eles falam, são iguais, mas têm responsabilidades diferentes. Parece que eu estou lá parece que eu estou lá no século passado ouvindo branco e preto, igual, mas separado. Entende? Então isso aqui também já coloca para nós, assim como lá em cima, que homem e mulher são o quê? Iguais. E aqui vem um raciocínio muito legal que vem, pelo menos para mim. Quando Deus pegou e criou Adão no Éden, quando ele terminou a criação, o que ele falou? Tudo é muito bom. Ele tinha criado a mulher? Não. Não tinha ainda. A senhora White fala que a criação da terra vem como um complemento de Deus. Lembram disso? Ela diz que aquilo vem como se fosse para fechar. Deus precisava do homem para ele ser completo. Quando Deus cria Adão, ele era completo com Adão. Quando Deus cria Eva, para que Adão tivesse uma outra da sua raça, Deus era completo com o ser humano. Deus não era completo unicamente com Adão. Quando ele cria Eva, ele também era completo com quem? Porque Eva também era o quê? Porque eles eram o quê? Iguais. Se não houver... Deus podia ter criado Eva em primeiro lugar, se ele quisesse. Como ele quis. Se ele quisesse, ele poderia ter criado Eva. Ele seria completo com
Eva, ponto. Se Eva tivesse ido para fora do jardim sozinha, como a gente sabe que a história da redenção mostra isso, que Deus proveria um jeito de trazer uma outra mulher, uma outra companheira para Adão, daria um jeito de salvar Eva depois, Deus seria completo com a próxima companheira de Adão que viesse. Deus ele é completo com o ser humano, não com o homem ou com a mulher. Deus é completo com o ser humano, por isso que eles são iguais. Por isso que essa desigualdade foi colocada como pecado, o exato pecado. E o que as eras Deus vem fazendo? Novamente, limpando a desigualdade. Como o pecado era muito grande, se ele retirasse de uma vez só, ele matava. Ele vem retirando de pouco em pouco, para que chegue aqui no final e nós possamos entender o quê? A mesma coisa. A igualdade. Todos nós somos iguais perante Deus. Isso é uma coisa que, por incrível que pareça, a gente já viu muita piadinha a esse respeito. Lembra que a gente... Pelo menos eu lembro, né? Que o pessoal falava assim, os judeus achavam que quando iam chegar nos céus ia ter só eles. Quantas vezes eu já ouvi, às vezes, quando eu era um pouco mais novo, eu trabalhava numa orquestra e a orquestra era composta de muitas outras... lá em Vitória, as religiões protestantes, é muito forte a música clássica também, principalmente a presbiteriana e a batista. E eu já ouvi piadinha dele, no céu, quando chegar a gente tem que falar baixo, porque só os adventistas acham que eles estão lá. Entende? Será que isso não é verdade? A gente só entende que só a gente é salvo. Que só a gente vai chegar lá. Que só a gente, é só a gente. A gente é melhor que todo mundo. A gente é melhor que todo mundo. E isso é uma coisa que deveria chamar a nossa atenção lá no fundo. Porque enquanto você estiver olhando para o teu irmão, o netineu que está lá fora, como você sendo melhor do que ele, sabe qual é o problema? Vamos lembrar da parábola dos trabalhadores? O que aconteceu com o trabalhador que chegou às 9 horas da manhã? Quando a gente estava lá pagando no final do dia, e ele começa pelo que chegou por último, o que o chegou às 9 horas da manhã está falando? Eu vou receber mais porque eu sou melhor que ele, eu trabalhei mais do que ele. Se eu trabalhei mais, naturalmente já me enxergo como o quê? Estão entendendo a situação? E tudo que Deus tenta fazer, Ele tenta mostrar para nós que não interessa de onde você veio. Parece até quase que um discurso de uma igreja pentecostal, né? Mas não interessa, literalmente, não interessa de onde você veio, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, a língua que você fala, sua orientação sexual, de qual país você é. Todos somos iguais perante Deus. Ele olha para nós igual. E tudo que Ele quer é que você olhe para o teu irmão, que ele é um igual. Eu acho que isso, para mim, esses estudos foi uma das coisas mais lindas que eu ouvi nesse movimento. Eu também acho. Uma das coisas mais lindas. Aconselho que vocês assistam o vídeo 17 da tese. Ela fala muito mais coisa, que eu acredito que traz muito mais relevância nas coisas que eu disse. Mas você colocou de uma forma muito... Mas eu aconselho, ouçam-na, porque ela traz muita coisa mais ainda. A gente viu? A gente viu ao vivo. Vocês estavam lá? Que legal. Eu não tive oportunidade. Mas a tua explicação está muito Ai, que bom, a gente fica feliz. Se fizesse um resumo, mas de uma forma bem abrangente, bem boa. Eu agradeço a Deus por essa luz que Ele permitiu que a tese trouxesse pra gente. Né? E eu estou muito grato a Deus por isso, por essa... Uma dos textos que eu mais usei para tentar convencer as pessoas que esse movimento é correto é a parábola de Jesus da página 67, onde fala que para cada época Deus traz um novo desenvolvimento da verdade. Para mim isso aqui é você ver literalmente, na verdade a senhora White usa a palavra desdobramento. Para você desdobrar é você estar pegando alguma coisa que é dela mesma e abrindo um pouco mais dela mesma. É como um papel. Por exemplo, ele pode estar aqui dobradinho em 5, 6, 7 pedaços. Tipo assim, isso aqui é uma coisa. Se eu desdobrei, ele está maior, mas ele ainda é o mesmo objeto. Se eu desdobrei, ele está maior, mas ainda é o mesmo objeto. Até que ele chegue no seu grande estado, que é aquele que Deus queria mostrar pra gente. E eu vejo como ele tem essa misericórdia de ir desdobrando de pouco em pouco. Porque se ele desdobrasse tudo de uma vez só, não ia supor. Seria a mesma coisa aqui que a gente vê se a senhora White tivesse passado por cima da segregação, ela teria perdido os brancos, teria perdido um monte de gente. Então, eu vejo que Deus está fazendo isso para que a gente não faça isso com aqueles lá de fora que vão entrar. Que a gente limpe a nossa mente e que nós possamos, nesse período agora de Ráfia,
estamos nos permitindo ser ainda mais limpos por Deus, com o nosso preconceito natural, para que a gente possa encontrar esses netineus literalmente de peito aberto, para aceitá-los e trabalhá-los junto com eles para que a gente atinja o céu. Amém? Vamos orar para a gente terminar? Querido Deus, eterno Pai, somos muito gratos a Ti pela oportunidade desse sábado, pela oportunidade de estarmos aqui neste dia tão especial, esse dia profético. Senhor, nós entregamos nossa vida inteiramente nas Tuas mãos, temos a certeza completa de que Tu nos tem guiado até aqui e temos a maior certeza ainda de que Tu nos continuará guiando. Pedimos humildemente o Seu Espírito, pedimos que Ele continue agindo em nós e que Ele possa nos ajudar a acompanhar a metodologia para que possamos continuar seguindo o desdobramento das Tuas verdades para nós. Desde já, muito obrigado pela maravilhosa graça que Tu tem nos dado. Pedimos em nome de Jesus e agradecemos também. Amém. Amém.